Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos: compreender o que são óxidos básicos, identificar alguns óxidos básicos presentes em nossa rotina diária e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje: qual é a relação entre a ciclagem do oxigênio e a formação dos óxidos básicos? E de que maneira os óxidos básicos estão presentes no nosso cotidiano? Então, vamos falar um pouquinho sobre a ciclagem do oxigênio e a formação dos óxidos básicos. Então, a ciclagem dos elementos químicos pelos ciclos biogeoquímicos garante a fluidez desses elementos entre a atmosfera, os seres vivos e o meio ambiente. Assim, a partir do ciclo biogeoquímico do oxigênio, ocorre a combinação com os metais do solo, produzindo o que a gente chama de óxidos básicos. Então, os óxidos básicos, eles são óxidos iônicos, em que o oxigênio está ligado a um metal da família 1A ou grupo 1, da família 2A ou grupo 2, como, por exemplo, o óxido de sódio e o óxido de cálcio. E a fórmula geral vai ser sempre assim, né? Então, o E aqui para o elemento e o O aqui para indicar o oxigênio. Então, o oxigênio sempre vai aparecer no final da fórmula. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. Classifique os óxidos a seguir em óxidos ácidos ou óxidos básicos. Agora é com vocês. Vamos fazer a correção da atividade? Olha só, o exercício diz o seguinte, ó, classifique os óxidos em óxidos ácidos ou óxidos básicos. Então, olha só, para formar os óxidos ácidos, é necessária a presença de um ametal na fórmula do óxido, e o que acontece aqui no 1 e no 4. Já para formar um óxido básico, é necessária a presença de metal na fórmula do óxido,
que temos nos óxidos 2, 3 e 5. Então, para poder fazer essa distinção aqui, essa classificação, a gente precisa observar quem é que está ligado com o oxigênio. Se for um ametal, está formando um óxido ácido. Se for um metal, vai estar formando um óxido básico. Então, dessa forma, a gente consegue identificar os tipos de óxidos aqui. E como se nomeia um óxido básico? Olha só, a nomenclatura para o óxido básico pode ser da seguinte forma: óxido de e o nome do metal ligado ao oxigênio. Os óxidos básicos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. E o NOx é fixo, portanto, não há necessidade de acrescentar os prefixos, como mono, di, tri ou tetra. Então, como os metais das duas primeiras famílias ali, né, os alcalinos e os alcalinos terrosos, tem NOx fixo, a gente não precisa colocar mono, di, tri ou tetra, porque vai ter a formação ali de um único óxido, certo? Então, vai ficar óxido de e o nome do metal. Onde a gente encontra os óxidos básicos, né, no nosso cotidiano? Então, os óxidos básicos podem ser encontrados, por exemplo, na construção civil, em fertilizantes, cerâmicas e entre outros. E os principais são. E aqui a gente tem um exemplo do óxido de cálcio, ou cal virgem, ou ainda cal viva, que a fórmula é CO. Então, óxido de cálcio, nome oficial. Comercial, a gente pode estar usando cal virgem ou cal viva. E aqui a gente tem a imagem aqui do frasquinho do óxido de cálcio. Tá? Então, ele é obtido a partir do aquecimento do carbonato de cálcio. Em água produz hidróxido de cálcio ou cal apagada ou ainda cal extinta ou cal hidratada. Então, os óxidos básicos na presença de água sempre vão formar bases, né, ou hidróxidos. É utilizado na construção civil para o preparo do cimento e da argamassa e na agricultura ele é utilizado para a redução da acidez do solo. Então é bem comum, né, você estar passando nas estradas por aí e observar caminhões, né, distribuindo óxido de cálcio nas plantações antes do processo da plantação. Então antes de vir as sementes, eles fazem esse processo chamado de calagem, né, que é para reduzir a acidez do solo através do óxido de cálcio que é distribuído, né, em todo o terreno ali onde vai fazer a plantação para regular essa acidez. Outro óxido que está no nosso cotidiano é o óxido de magnésio, que a fórmula é MgO. Então, ao reagir com a água, ele produz o hidróxido de magnésio, que popularmente é conhecido como leite de magnésia e é usado como antiácido estomacal. E aí a gente encontra leite de magnésia na farmácia, né? O hidróxido de magnésio, em frasquinhos normalmente azuis. Então ele é utilizado como antiácido, né? Vai entrar dentro do nosso organismo, vai fazer uma reação de neutralização no estômago, eliminando toda aquela sensação ruim, né? Da acidez exacerbada aí do estômago. Utilizado como metal refratário em fornos para a produção de ferro, ácido, cristais ou cimento. Então em fornos onde você precisa de alta temperatura para produzir, né? Ferro, aço e cimento, a gente vai ter um revestimento de óxido de magnésio. E é utilizado como aditivo, né, em propelentes convencionais. Então, para acelerar os processos de combustão, também podemos utilizar óxido de magnésio. Outro óxido bem comum aí do nosso cotidiano é o óxido de potássio, que é o K2O, utilizado em diferentes contextos industriais, como por exemplo, NPK para os fertilizantes, então nitrogênio, fósforo e potássio, né, são compostos muito importantes para as plantas, e aí o nosso potássio pode entrar como óxido de potássio nessa composição de fertilizante, em fórmulas de cimento, em fórmulas de vidro, na área da formulação de misturas ou de reembalagens, na fabricação de produtos químicos como plástico, gesso, cimento, sabões, entre outros. Então, as aplicações do óxido de potássio. E também temos o óxido de sódio, que é o Na2O. Então, ele é extremamente reativo na presença da água. Principal aplicação é na fabricação do vidro, mas também é utilizado na fabricação das cerâmicas. E na presença de água, produz o hidróxido de sódio, que é o nosso popular soda cáustica, utilizada aí na fabricação dos sabões, por exemplo. Como são as reações dos óxidos básicos? Então, os óxidos básicos apresentam como característica principal formar bases inorgânicas a serem adicionadas na água, né, e ácidos inorgânicos. Então, a reação dos óxidos básicos e da água, como é que funciona? Quando a água é adicionada a um óxido básico, ocorre uma grande liberação de calor para o meio, ou seja,
Ocorre a formação de uma base inorgânica e a reação é exotérmica. Lembrando que o exo, o prefixo aqui, significa fora, né? E térmico para calor. Então, uma reação que libera muito calor para o ambiente. E aí a gente tem, genericamente, essa fórmula aqui, né? Óxido básico mais a água formando uma base. E aí a gente tem um exemplo aqui do óxido de cálcio mais a água formando o hidróxido de cálcio. E as substâncias envolvidas, então, o hidróxido de cálcio é a nossa base inorgânica. Reações de óxidos básicos e ácidos inorgânicos. Então, ao reagir com um ácido inorgânico, o óxido básico produz sal e água. No entanto, a reação ocorre em duas etapas. E a reação total desse processo é representada por óxido básico mais o ácido formando sal e água, mas temos duas etapas para esse processo. E aqui a gente tem, por exemplo, né, o óxido de sódio, que é o nosso óxido básico, o H2SO4 é o ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio, né, que é um sal inorgânico, e água. Então, formando sal e água na reação com os ácidos inorgânicos. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Sobre os óxidos, responda o que se pede. Número 1. Escreva as equações das reações de óxido de potássio com a água e do trióxido de enxofre com a água. E classifique os óxidos mencionados no item 1. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 2 fala o seguinte, né? Escreva a equação da reação do óxido de potássio com a água e do trióxido de enxofre com a água e depois ele quer que você classifique os óxidos mencionados no exercício anterior. Então, como é que fica? Então, K2O mais a água vai formar 2KOH, então vai formar o hidróxido de potássio. E aqui o SO3, que é o trióxido de enxofre mais a água, vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E aí, o K2O é um óxido básico e o SO3 é um óxido ácido, né? Veja aqui que temos o enxofre, que é um não metal, e o potássio, que é um metal, e assim a gente consegue classificar se ele é óxido básico ou se ele é óxido ácido, observando quem é que está ligado com o oxigênio, se é metal ou não metal. Vamos fazer a atividade 3 agora? A cal viva, que é o óxido de cálcio, CaO, em condições ambientes é um sólido branco e alcalino. É obtido pela decomposição térmica do calcário. A cal é utilizada na construção civil para a elaboração de argamassa e a preparação dos processos de pintura. Letra A. Escreva a equação da reação da cal viva com a água. E B. Por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 3 vai falar sobre a cal viva, que é o óxido de cálcio, e ele quer que você escreva a reação da cal viva com a água e depois ele pergunta por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo. Então a reação vai ficar assim, né? CaO, né, o óxido de cálcio, a cal viva, mais a água formando CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. E a letra B, né, que é a resposta de por que a cal viva é adicionada ao solo na agricultura, é a seguinte: para diminuir a acidez do solo.
tem ação imediata, podendo prejudicar as sementes, plântulas e micro-organismos devido à sua geração de calor. Assim, a calvígie deve ser aplicada com antecedência ao plantio. Então, a gente precisa ter todo um cronograma lá na agricultura para que você possa fazer a calagem do solo. Então, ela vai ter uma reação exotérmica, vai liberar calor, então é preciso que toda essa reação cesse e aí, alguns dias depois, você pode fazer todo o seu plantio com a acidez corrigida do solo. Legal, né? E no Pensando sobre a aula de hoje, eu trouxe um vídeo que vai falar sobre a química dos vitrais. Através do QR Code você pode acessar, mas vamos assistir juntos. Vamos lá? Hoje vamos mostrar-lhe como a química liga tão bem com a arte e o belo. Quem é que não fica deslumbrado perante os jogos de cor e luz dos vitrais? A utilização de vitrais para embelezar basílicas e catedrais desenvolveu-se desde o início da Idade Média. Mas a origem dos vidros coloridos é muito anterior. Egípcios e romanos já eram especialistas na sua produção. Na verdade, a química dos vitrais confunde-se com a própria química do vidro. O vidro é obtido a partir da fusão de areias de dióxido de silício, ou sílica. A sílica é um sólido cristalino, isto é, um sólido com empacotamento regular e repetitivo dos seus átomos, que neste caso estão organizados em pirâmide, contendo um átomo de silício rodeado por 4 átomos de oxigênio. O vidro forma-se por arrefecimento da sílica fundida, mas em condições que não permitem recuperar este empacotamento regular, dando origem a um arranjo irregular e não repetitivo, ou seja, um sólido amorfo. E está claro que o vidro é também uma receita química. O vidro mais comum é uma mistura de sílica, carbonato de sódio e óxido de cálcio, com parcelas menores de óxidos de alumínio, cloreto de sódio e outros sais. Todos têm o seu papel. Formadores de rede, modificadores de rede, fundentes. E para este programa sobre vitrais, interessa-nos salientar o papel dos fundentes. Os fundentes são substâncias adicionadas à sílica para baixar o seu ponto de fusão. De facto, o ponto de fusão da sílica pura é de cerca de 1700 graus Celsius. Uma temperatura muito difícil de obter, ainda para mais nos tempos em que os fornos eram a lenha. Por isso, os primeiros produtores de vidro usavam fundentes como cinzas vegetais e carbonato de sódio. Só que estes materiais continham diversas impurezas, e dessas impurezas resultaram os vidros coloridos. Os primeiros artesãos não controlavam a cor do vidro produzido, mas quando começaram a perceber a origem da cor, deu-se uma verdadeira explosão de experiências, com o objetivo de descobrir as substâncias mais adequadas para obter cada cor específica. Uma busca que envolveu artesãos e alquimistas, mas que teve muitos aspectos de verdadeira investigação científica em química. E agora, já acredita que é a química a trazer-nos a beleza dos vitrais? Para saber mais sobre a química dos vitrais, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. E aí, gostaram do vídeo? Olha só, os óxidos também estão aí na produção dos vitrais, né, de diversas cores, que estão embelezando casas, igrejas e outros locais aí por todas as cidades. Aqui no Brasil a gente encontra muitos vitrais, principalmente nas construções relacionadas aí, né, à igreja. E agora, quando você olhar um vitral na próxima vez, você vai lembrar que a química também está envolvida nesse processo, que vem desde a antiguidade e mesmo hoje a gente continua utilizando aí os vitrais nas construções. E o que aprendemos nessa aula? Compreendemos o que são os óxidos básicos, identificamos alguns óxidos básicos presentes na nossa rotina diária e vimos onde eles são aplicados, né, e como eles estão aí na nossa vida, na construção, na agricultura, em vários locais, e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!